Qual é o osso indicado na imagem? Cuboide. Certa resposta. Qual destes ossos não faz parte da perna? Falange. Certa resposta. Qual osso está indicado incorretamente? Ilho. Certa resposta. O tálus se localiza em qual parte do esqueleto? Pé. Certo. Qual é o osso indicado na imagem? Manúbrio. Certo. O húmero e bregma se localizam em quais partes do esqueleto? Braço e crânio. Certa resposta. Qual é o osso indicado na imagem? Sacro. Certo. Qual dessas estruturas não faz parte do quadril? Trocânter maior. Certa resposta. Quais são os ossos indicados na imagem? Zigomático, maxila e mandíbula. Certa resposta. Qual osso está indicado incorretamente? Sesamoides. Certa resposta. O parietal se localiza em qual parte do esqueleto? Crânio. Certo. Quais são as estruturas indicadas na imagem? Crista galli, sutura coronal e clivo. Certo. Qual dessas estruturas não faz parte da perna? Rádio. Certo. O frontal e a ulna se localizam em quais partes do esqueleto? Crânio e braço. Certa resposta. Qual osso está indicado incorretamente? Temporal. Certa resposta. Qual dessas estruturas não faz parte do quadril? Semilunar. Certo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nesta quarta-feira maravilhosa, nós vamos dar continuidade ao módulo de anatomia e nós vamos dar início, vamos dar continuidade, porque semana passada a gente aprendeu sobre os conceitos básicos de anatomia, tá? A gente conheceu todos os tipos de anatomia, enfim. E hoje nós vamos dar o pontapé para anatomia sistêmica, que vai ser grande parte da nossa playlist, com o sistema esquelético, estudo da osteologia, certo? Já vou logo avisando que a videoaula vai ser bem completa, então tire um tempinho para assistir, né, quem tiver bastante interesse. Vai servir como uma revisão para mim no futuro lá na faculdade em breve. Então eu tô gravando aqui para ajudar vocês e a mim também, certo? Bom, gente, eu vou mostrar animações pelo aplicativo que eu tenho de anatomia. Então vai ser bem legal, vai ser bem dinâmico. Espero que vocês gostem. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos umas 150 inscritos. Ativa o sininho, sai vídeo todos os dias às 18 horas. Compartilha comigo que vai fazer faculdade sobre a área da saúde. Eu vou fazer o Enem, porque também cai no Enem, né? Ou em qualquer outro vestibular. E comenta aqui as suas dúvidas, curiosidades ou informações adicionais, que eu estou sempre atenta ao que vocês comentam, certo? Então vamos ao vídeo. Bom, gente, como eu falei pra vocês, nós vamos iniciar a anatomia sistêmica com sistema esquelético, com o estudo da osteologia. E nada mais é, né, do que sistema que estuda, que prioriza os nossos ossos, né, o nosso esqueleto aí, os ossos que formam o nosso crânio, os ossos que formam cada parte do nosso corpo, quais são os lugares que mais tem ossos, enfim, tudo isso nós vamos descobrir. Curiosidades importantes. A medula óssea é responsável por produzir as células sanguíneas. Lá, e onde é a medula óssea, que eu esqueci, a gente vai já entender. Eu vou já mostrar pra vocês em animação, tá? Todas as partes do corpo. Por produzir as células sanguíneas, um processo chamado hematopoiese, tá? Os ossos armazenam íons, funcionando como um depósito, um reservatório de minerais, como cálcio e fósforo, principalmente. Então, o nosso sistema esquelético é o sistema, né, a parte do nosso corpo que mais armazena aí minerais, vitaminas, enfim. E o crânio protege o cérebro, a caixa torácica e protege o coração. Vamos lá. Divisão do esqueleto humano. Vamos começar do básico, tá? A gente tem dois tipos de esqueletos, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O axial é o eixo central do corpo, né, composto por, eu tô mostrando aqui pra vocês, composto por 80 ossos, incluindo o crânio, a coluna vertebral, o externo, não é com X não, é com S, e as costelas, tá? Já o esqueleto apendicular consiste em 126 ossos dos membros superiores e inferiores, além das cinturas escapular, que liga os membros superiores ao axial, e a pélvica, que liga os membros inferiores ao axial, que é essa parte central do corpo. Tá, tô amando também pra você. O tecido ósseo, ele não é todo igual, ele não é homogêneo. Ele tem partes diferentes, né, como a gente já sabe. E é dividido em dois tipos principais. Tecido ósseo compacto, que a gente chama também de cortical, e o tecido ósseo esponjoso, que a gente chama de trabecular. Bom, o tecido ósseo compacto, já tá dizendo, né, é a parte dura, é a parte sólida do nosso osso. Já o trabecular, essa parte mais esponjosa, né, mais assim, com umas redes, assim, umas plaquinhas. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Bom, qual é a estrutura do tecido ósseo compacto inicialmente? Vamos falar sobre ele. É denso, é liso e não possui cavidades visíveis a olho nu. Então, sua estrutura é formada pelos ósteos, que é o sistema de Harvey, a gente chama, que são cilindros concêntricos, tá? No centro de cada ósteo
existe um canal, que a gente chama de canal de Havens, que contém vasos sanguíneos e nervos para nutrir o tecido ósseo. Então, é lá que ocorre a nutrição do tecido ósseo. A sua função é fornecer a resistência, suporte e proteção ao nosso corpo, né, aos nossos ossos, e conseguir aguentar o peso, tá? O nosso tecido adiposo. Localização. Ele forma a camada externa de todos os nossos ossos e a maior parte da diáfise do corpo, dos ossos longos, como o fêmur e o húmero. Agora falando sobre o tecido ósseo esponjoso, que é o trabecular, ele é formado por uma rede de pequenas placas ósseas e hastes interconectadas chamadas trabéculas, que criam espaços abertos. É tipo umas telhas, sabe? Assim, rede de placas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que criam esses espaços mais essas preenchidos, né? Que eles são preenchidos pela medula óssea. Medula óssea vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas. Então, qual vai ser a função dele? Força e leveza, tá? Vai nos dar essa disposição de linhas de força do osso, vai torná-lo resistente ao estresse em várias direções e, ao mesmo tempo, vai reduzir o peso total do esqueleto, tá? O quanto o tecido compacto ele vai sustentar o nosso peso corporal, o tecido ósseo esponjoso ele vai servir como um equilíbrio desse peso total no nosso corpo, entendeu? Vai reduzir aí esse peso total, sabe? Vai distribuir. Ele é encontrado principalmente nas extremidades epíficas, né, dos nossos ossos longos e no interior da maioria dos ossos curtos, planos e irregulares, como os ossos do crânio e as vértebras lá. E essas classificações, o que são? Eu vou já explicar para vocês, vamos por parte. Aonde a medula óssea se aloja? Nos ossos longos. Guarda essa informação. Vamos começar as classificações dos ossos, que eu falei anteriormente para vocês, se vocês tiveram dúvida, eu tenho certeza. Esses ossos longos, curtos, né, planos e irregulares. Os ossos longos são os mais longos, obviamente, né? Só que eles são mais longos do que largos. Então, eles são mais longos do que largos, entendeu? E possuem uma diáfase, que é um corpo, né? Diáfase é corpo, e duas epífase, que são extremidades. Então, eles possuem diáfase, que é a parte do corpo, do centro do osso, e possuem duas epífises, ou seja, duas extremidades. Agora vamos para uma outra classificação, agora de forma mais específica, sobre as costelas ou as nossas costas, que são ossos longos e curvos que formam a caixa torácica. A principal função é proteger os órgãos vitais do tórax, como o coração e os pulmões, além de auxiliar no processo de respiração. A gente tem 3 tipos de costelas, tá? E elas se localizam em diferentes partes do nosso corpo, obviamente. Aí, a gente vai ter um número determinado para cada uma, tá? Para cada um desses tipos. Números determinados para cada uma dessas costelas. As costelas verdadeiras é o primeiro tipo, e elas equivalem ao primeiro ao sétimo par. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho. Elas se conectam diretamente ao externo, que é a parte do peito, né? Por meio da sua própria cartilagem costal. Já as costelas falsas equivalem da oitava, nona e décima par. Oitavo, nona e décimo par. Elas não têm uma conexão direta com o externo, com a parte do peito. Em vez disso, a cartilagem costal de cada uma delas se une à cartilagem da costela superior, a do sétimo par, formando uma única conexão indireta com o externo. Então, as costelas falsas, elas ligam as costelas verdadeiras ao sétimo par da costela, que ainda é costela verdadeira, entendeu? Para poder ter uma relação indireta com o externo. E as costelas flutuantes equivalem ao 11º e 12º par. São as duas últimas costelas. Elas não se conectam ao externo de forma alguma, então elas não têm nenhuma ligação, nem direta nem indiretamente. Elas são mais curtas e se estendem apenas até a musculatura abdominal na parte frontal do nosso corpo, certo? Então as costelas verdadeiras estão mais perto do externo, as falsas se ligam diretamente e as flutuantes não se ligam ao externo de nenhuma forma. Agora vamos falar sobre ela, que é formada por 26 ossos, sendo 24 deles as vértebras, 7 no pescoço cervicais, 12 que se ligam às costelas torácicas e 5 lombares, que é a coluna vertebral. Vamos lá. Também podem ser chamados de vértebras, né, obviamente, e são ossos irregulares que compõem a coluna vertebral espinhal dorsal. O tamanho das vértebras aumenta do pescoço para a região lombar, refletindo o aumento da carga que elas precisam suportar. Cada vértebra possui um orifício central chamado forame vertebral. Quando as vértebras se alinham, esses orifícios formam um canal vertebral, um túnel que protege a medula espinhal, uma estrutura vital do sistema nervoso central. Que a gente estudou isso no sistema nervoso, né? No tecido nervoso. Parte de uma vértebra típica, corpo vertebral, arco vertebral, processos vertebrais. Sobre o corpo vertebral é a parte mais anterior e robusta da vértebra, em forma de cilindro. É a principal estrutura responsável por suportar o peso. Já o arco vertebral é localizado na parte posterior do corpo vertebral, na parte de trás, né? Ele é formado por duas estruturas, os pendículos e as lâminas, que juntas circundam o forame vertebral, que a gente viu da agorinha, que é tipo um túnel, né? Parte anterior de frente, parte posterior de trás. Processos vertebrais são projeções ósseas que se originam do arco, né, que eu acabei de falar para vocês. Eles servem como pontos de fixação para músculos e ligamentos. Os principais são os processos espinhoso, que é voltado para trás e para baixo, que você pode sentir no meio das costas, e os processos transversos, que se projetam para os lados, tá? Para cá, para cá.
e pra cá. Entendeu? Agora vamos entender sobre a divisão da coluna vertebral. A gente tem 5 divisões. Primeiro, vértebras cervicais, que vai da costela 1 até a costela 7. São as 7 vértebras do pescoço. São as menores e mais móveis, permitindo os movimentos da cabeça. A primeira, C1, é o Atlas. E a C2 é o ápice. Axis. Depois a gente tem as vértebras torácicas, que são as 12 vértebras localizadas no tórax, que se articulam com as costelas. Então a gente tem T1 até T12, tá? Tórax T1 até T12. Vértebras lombares, L1 a L5, são as 5 vértebras da parte inferior das costas. São as maiores e mais maiorais e mais a maioria e mais robustas, pois suportam a maior parte do peso do corpo. Sacro, que vai de S1 a S5, é o único osso em forma de triângulo formado pela fusão de 5 vértebras. Ele se articula com os ossos do quadril, que é a pelve, essa região pélvica. Por fim, a gente tem o cóccix, que é o último segmento da coluna formado pela fusão de 4 vértebras pequenas. É popularmente conhecido como o osso da cauda. O osso da cauda. Bom, agora a gente vai entender sobre os membros superiores e os membros inferiores. Primeiro, sobre os membros superiores. A gente tem primeiro até o 4º segmento. O primeiro segmento é a cintura escapular, que faz parte ali a clavícula e a escápula. A clavícula é um osso em forma de S, que se articula com o externo, né, a parte do peito, na parte da frente, e com a escápula na parte de trás. E a escápula, que a gente também pode chamar de omoplata, é um osso plano e triangular localizado nas costas, que serve como ponto de fixação para os músculos de ombros e das costas. Tanto a clavícula quanto a escápula formam a base de apoio do braço, né? Aí chama de cintura escapular, como eu falei para vocês. O segundo segmento é o braço, que forma ali o húmero, né? Formado pelo húmero, que é o maior osso do superior, da articulação do ombro. Terceiro segmento, antebraço, que é o rádio e una. O rádio é o osso localizado ao lado do polegar do antebraço. E una é localizado no lado do dedo mínimo, certo? Quarto segmento, por fim, ossos da mão. Carpo, metacarpo e falanges. Carpo a gente também pode chamar de punho. É a região do punho, né, formada por 8 ossos curtos e irregulares organizados em 2 fileiras. Eles fornecem a flexibilidade e a base para a mão se mover. Essa parte aqui do punho. Fileira proximal, que forma o punho, tá? E a fileira distal. A proximal, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. E fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. O metacarpo é a palma da mão. Essa palma aqui da mão. Essas aqui são as falanges. Os dedos são falanges, como eu falei pra vocês aqui no início. Sobre o metacarpo, são os ossos finos que conectam os ossos do corpo, do carpo, que é o pulso, às falanges. Então, essa parte intermediária aqui. Eles são numerados de 1 polegar a 5 dedo mínimo. Já as falanges são os dedos. Cada dedo possui 3 falanges. Então, esse aqui possui 3, esse aqui 3, 3, 3, 3. Proximal, média, distal. Então, aqui tem falange proximal, média, distal. Falange proximal, média, distal. Exceto o polegar, que possui apenas 2, que é proximal e distal. Sobre os membros inferiores, a gente tem o primeiro segmento. Temos a cintura pélvica, essa cintura aqui, né? E que é formado pelo ilíaco, que é o osso do quadril. Fica aqui nas laterais do quadril. Segundo segmento, coxa, que é o fêmur, né? Articulação do quadril. Terceiro segmento, perna, que é a tíbia e a fíbula. A tíbia sustenta ali o peso, né? A canela. Quarto segmento, os ossos do pé. Tarso, metatarso e falanges. Percebam que na mão a gente tem o carpo, metacarpo e falanges. No pé a gente tem tarso, metatarso e falanges. Então só muda aí o C pelo T, tá? Tem um macete, Laís? Não. Tíbia é os ossos da canela, como eu falei pra você. Sustenta o corpo, o peso do corpo. É o maior e mais medial dos 2 ossos da perna e o principal osso de suporte de peso. Já a fíbula é um osso fino e longo localizado lateralmente à tíbia. Ele não suporta peso, mas serve como ponto de fixação para músculos e ajuda a estabilizar o tornozelo. No osso da frente do joelho, há um osso extra, a patela, que eu falei para vocês no início, lembra? Que a gente não pode chamar de rótula, que é um osso sesamoide localizado no tendão do quadríceps. Ela protege a articulação do joelho e aumenta a força do músculo. Então a gente vai sentir ela principalmente fazendo musculação, né? O tarso é formado por 7 ossos curtos e irregulares. O talos se articula com a tíbia e a fíbula, formando a articulação do tornozelo. E o calcâneo forma o calcanhar. O metatarso é a planta do pé, a parte do meio do pé, né? A planta do pé é formada por 5 ossos longos, os metatarsos, que conectam o tarso e falange dos dedos. Eles são numerados de 1 a 5, do dedão ao dedo mínimo. Falange é o mesmo sistema da mão.
dedos dos pés. Os dedos dos pés são formados pelas falanges. Cada dedo possui 3 falanges, proximal, médio e distal, exceto o dedão, né? Que é como se fosse polegar, que tem apenas 2, proximal e distal. Agora vamos falar sobre os ossos do crânio, começando com o neurocrânio, que é a parte do crânio que protege o encéfalo, tá? E é composto por 8 ossos principais. Aí a gente tem 2 grupos. Tem os grupos dos ossos ímpares, que tem apenas uma unidade, e tem o grupo dos ossos pares, que tem 2 unidades, certo? Então vamos lá. Sobre os ossos ímpares, podemos mencionar o frontal, né, que forma ali a testa e a parte superior das órbitas oculares, como eu estou mostrando aqui para vocês. A gente também tem o occipital, que é localizado na parte posterior e inferior, ou seja, tanto atrás quanto na frente, né, do crânio, formando a nuca e a base da caixa craniana. Depois a gente tem o esfenoide, que é um osso complexo e central, né, na base do crânio, com um formato que lembra uma borboleta ou um morcego, que se conecta a quase todos os outros ossos do crânio. E por fim a gente tem o etimoide, né, que é localizado na parte anterior, frente, da base do crânio, entre as órbitas oculares e que ajuda a formar o teto da cavidade nasal. Os parietais são os 2 maiores ossos do crânio, localizados na parte superior e lateral da cabeça, né, formando a maior parte da abóbada da craniana. Temporais, né, existem só 2 ossos, os parietais e os temporais, são localizados nas laterais e na base do crânio, logo abaixo do osso parietal, que abriga os ossos do ouvido. Agora deixa eu falar sobre um outro tipo, que é o viscerocrânio, tá? Que é o esqueleto facial, essa parte aqui. Diferente do neurocrânio, que protege o cérebro, o viscerocrânio é composto por 14 ossos, né, que dão forma ao rosto e abrigam órgãos sensoriais, além do início dos sistemas respiratório e digestório. Esses ossos também se dividem em 2 grupos, os dos ímpares, que é mais de uma unidade, e os pares, dos ímpares, que é só uma unidade, e os pares, que são 2 unidades. Sobre os ossos pares, primeiramente, são 6, tá? Totalizando 12 ossos. A gente tem as maxilas, que é o osso da mandíbula superior, formando a maior parte do esqueleto facial, o assoalho das órbitas e o teto da boca. Os zigomáticos, que são conhecidos como ossos da bochecha, formam as proeminências das mações do rosto e parte da parede lateral e assoalho da órbita. A gente tem o nasal, né, que são 2 pequenos ossos que se unem na linha média para formar a ponta do nariz. Lacrimais, ossos pequenos e frágeis localizados na parte anterior, né, frente da parede medial das órbitas, próximas aos canais lacrimais, como eu estou mostrando aqui para vocês. As conchas nasais inferiores, que são ossos curvos que se projetam na cavidade nasal, ajudando a aumentar a área de contato do ar com a mucosa nasal. E os palatinos, que são os ossos em forma de L, que formam a posição posterior, né, atrás, do palato duro e é parte do assoalho e parede lateral da cavidade nasal. Agora, sobre os ossos ímpares, a gente tem 2. A mandíbula e o vômer. A mandíbula é o osso da mandíbula inferior, né, que é o único osso móvel do crânio. Sua principal função é permitir a mastigação e a fala. Nessa parte aqui, ó. Já o vômer é um osso fino e achatado que forma a porção inferior do septo nasal, dividindo as cavidades nasais. Agora deixa eu falar sobre um outro tipo, que é o viscerocrânio, tá? Que é o esqueleto facial, essa parte aqui. Diferente do neurocrânio, que protege o cérebro, o viscerocrânio é composto por 14 ossos, né, que dão forma ao rosto e abrigam órgãos sensoriais, além do início dos sistemas respiratório e digestório. Esses ossos também se dividem em 2 grupos, os dos ímpares, que é mais de uma unidade, e os pares, dos ímpares, que é só uma unidade, e os pares, que são 2 unidades. Sobre os ossos pares, primeiramente, são 6, tá, totalizando 12 ossos. A gente tem as maxilas, que é o osso da mandíbula superior, formando a maior parte do esqueleto facial, o assoalho das órbitas e o teto da boca. Os zigomáticos, que são conhecidos como ossos da bochecha, formam as proeminências das mações do rosto e parte da parede lateral e assoalho da órbita. A gente tem o nasal, né, que são 2 pequenos ossos que se unem na linha média para formar a ponta do nariz. Lacrimais, ossos pequenos e frágeis localizados na parte anterior, né, frente
da parede medial das órbitas próximas aos canais lacrimais, como eu tô mostrando aqui pra vocês. As conchas nasais inferiores, que são ossos curvos que se projetam na cavidade nasal, ajudando a aumentar a área de contato do ar com a mucosa nasal. E os palatinos, que são os ossos em forma de L, que formam a posição posterior, né, atrás, do palato duro e a parte do assoalho e parede lateral da cavidade nasal. Agora, sobre os ossos ímpares, a gente tem dois: a mandíbula e o vômer. A mandíbula é o osso da mandíbula inferior, né, que é o único osso móvel do crânio. Sua principal função é permitir a mastigação e a fala. Nessa parte aqui, ó. Já o vômer é um osso fino e achatado, que forma a porção inferior do septo nasal, dividindo as cavidades nasais. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os ossos dos membros inferiores, tá? Que é da cintura para baixo. A gente tem 4 regiões principais: a cintura pélvica, quadril, coxa, perna e o pé. Sobre a cintura pélvica, que a gente também pode chamar de quadril, ela se conecta aos membros inferiores ao esqueleto axial, lembra, né? E é formada por um par de ossos do quadril. O esqueleto axial é a parte central do corpo. Esses ossos do quadril são ilíacos ou colchares. Cada osso do quadril é, na verdade, a fusão de 3 ossos. Quais são esses 3 ossos? Íleo, isquio e pubis. O íleo é a porção superior e mais longa do osso, como eu tô mostrando aqui pra vocês. O isquio é a parte posterior e inferior onde nos sentamos. E o pubis é a porção anterior que se une ao pubis do lado oposto. A coxa é formada por um único osso, que é o fêmur. É o osso mais longo, mais pesado e mais forte do corpo humano. Articula-se com o osso do quadril na articulação do quadril e com a tíbia e a patela no joelho. Também temos o joelho e a perna. Patela, que eu falei ainda agora, né, é conhecida também como rótula. E é um osso pequeno e triangular, localizado na frente da articulação do joelho. Sua principal função é proteger e articular, na verdade, promover essa proteção à articulação, né, e aumentar a alavanca dos músculos da coxa. A tíbia é o osso mais grosso e medial da perna ao lado da canela. É o principal osso de sustentação do peso corporal na perna. A fíbula é o osso mais fino e lateral da perna. Embora não suporte muito peso, é crucial para a estabilidade do tornozelo e serve de ponto de fixação para vários músculos. Então, a tíbia é a parte grossa ali da perna e a fíbula é a parte mais fina, servindo apenas como suporte, né? Então, o que vai sustentar é a tíbia. A fíbula vai promover essa fixação, esse ponto de fixação, inclusive para vários músculos. Isso a gente vai ver no sistema muscular. Por fim, a gente tem o pé, né? Que é uma estrutura complexa com 26 ossos, divididos em 3 grupos: tarsos, metatarsos e falanges. Assim como a mão, só que a diferença é que agora é com T, tá? Que era carpo, metacarpo e falanges. Aí agora a gente tem tarso, metatarsos e falanges. Os tarsos, né, são 7 ossos localizados na parte posterior do pé. Os principais são o calcânio, que é o osso do calcanhar, e o talos, que se articula com a tíbia e a fíbula para formar a articulação do tornozelo. Também a gente tem os cuneiformes medial, intermédio, lateral e o cuboide. Nos metatarsos, falando sobre os metatarsos, eles são 5 ossos longos que formam aí a planta do nosso pé, né? São numerados de 1 a 5 do dedão ao dedo meio. E as falanges são os ossos dos dedos dos pés. O dedão, que a gente chama de hálux, tem 2 falanges, enquanto os outros dedos têm 3 cada um, assim como na mão. Tipo, lembra que na mão o polegar, que só tinha 2, agora é o dedão do pé, certo? Que a gente chama de hálux. Aí que é só o medial e o distal. Aí os outros têm tudinho, né? As 3 classificações. Agora falando sobre os ossos dos membros superiores, né, da cintura para cima, mais próximo do crânio. Temos aí a clavícula, que é o osso dessa saboneteira, né? A gente viu de uma forma geral ainda há pouco, então agora eu vou me aprofundar mais nesses elementos. É um osso longo e fino em formato de S e itálico. É o único osso que liga o braço ao tórax. Fica na parte superior e anterior do tórax, logo acima da primeira costela, na horizontal. Em relação às partes e articulações da clavícula, a gente tem a extremidade medial, que a gente chama de external, né, que é mais arredondada, e ela vai se articular com o externo, por isso que é external, né, que a gente pode chamar assim. Essa é a única articulação verdadeira que conecta o membro superior ao tronco. Temos também a extremidade lateral, que a gente chama de acromial, mais achatada, articula-se com a escápula. E temos o corpo, né, que é a porção central que une as 2 extremidades, a extremidade medial e a extremidade lateral. Qual é a função da clavícula? Ela age como um suporte, né, mantendo o braço afastado do tronco e permitindo uma grande amplitude de movimento para o ombro. Além disso, ela transfere a força do membro superior para o esqueleto axial, que é a parte central do nosso corpo, e protege estruturas neurovasculares que passam por baixo dela. A gente também tem a escápula, que também podemos chamar de omoplatas. É um osso grande e plano, né, com formato triangular que se assemelha a uma asa, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Fica na porção posterior e superior do tórax, né, repousando sobre as costelas, geralmente entre a segunda e a sétima costela, que a gente viu lá no início. Partes e articulações. Quais são as partes da escápula? A gente tem a espinha da escápula, né, que é uma crista proeminente na face posterior do osso, que divide a escápula em 2 fossas, supraespinhal e infraespinhal. Temos o acrômio, que é uma extensão da espinha da escápula que projeta para frente, é a parte mais alta do ombro, né, e se articula com a clavícula. A cavidade glenoidal,
que é uma concavidade que se articula com a cabeça do húmero, o osso do braço, formando a articulação do ombro. Temos aí o processo de coracoide, que é uma projeção em forma de gancho na parte superior da escápula, que serve de ponto de fixação para músculos e ligamentos. Qual é a função da escápula, ou da omoplata? Na verdade, a escápula, por ser o alicerce do ombro, ela vai fornecer a base para a articulação do húmero, né, que é o osso do braço, permitindo aí uma ampla gama de movimentos para o braço. Além disso, ela vai servir como ponto de fixação para vários músculos, que controlam os movimentos do ombro e estabilizam a articulação, como a gente vai ver no sistema muscular. E a gente fala tanto de húmero, vamos conhecer um pouquinho internamente sobre ele. É um único osso aí do braço, né, maior osso do membro superior. É um osso longo que se estende do ombro até o cotovelo e fica entre a escápula do ombro e o cotovelo. Quais são as suas articulações? A gente tem a extremidade superior e a inferior. A superior articula-se com a escápula para formar a articulação do ombro, a glenomeral. Já a inferior articula-se com o rádio e a una para formar a articulação do cotovelo. Qual é a função do húmero? O húmero é o ponto central ali do movimento do braço, né? Permitindo flexão, extensão, abdução, adução e rotação do ombro. Além disso, ele vai sustentar o braço e serve de ponto de fixação para vários músculos. Sobre a una e rádio, são os dois ossos paralelos que compõem o antebraço, estendendo-se do cotovelo até o punho. No antebraço, a una fica na parte medial, que é o lado do dedo mínimo, e o rádio, né, fica na parte lateral, o lado do polegar. Tinha até um macete assim, hoje nem tanto, porque rádio é mais por celular agora, né, mais por antena, mas vamos levar em consideração. Rádio fica do lado do polegar, e o polegar seria a antena do rádio, entendeu? Por isso que fica ao mesmo lado. É só pra gente lembrar mesmo, uma facilidade. Sobre as articulações, ambos se articulam com o húmero no cotovelo, eles também se articulam entre si nas extremidades proximal, que é próximo ao cotovelo, e distal próximo ao punho. Na extremidade distal, o rádio se articula com os ossos do punho, que é o carpo, enquanto a una não se articula diretamente com o carpo. Vamos lembrar que proximal é mais próximo da origem e distal é mais longe da origem, tá? A função da una, por ser o osso mais estável do antebraço, é a articulação, né, em dobradiça do cotovelo, permitindo movimentos de flexão e extensão. Já o rádio, por sua capacidade de girar em torno da una, é crucial para o movimento de pronação, que é girar a palma da mão para baixo, e supinação, girar a palma da mão para cima. Junto, eles permitem a complexa gama de movimentos do punho e da mão. Temos então o carpo, né, que é a região do punho, formada aí por 8 pequenos ossos de formato irregular, que se organizam em 2 fileiras, uma próxima ao antebraço, fileira proximal, e a outra próxima à mão, que é a fileira distal. Fileira proximal são os ossos que se articulam com o rádio e a una no antebraço. De lateral, lado do polegar, para o medial, lado do dedo mínimo. Não se esqueça do macete da antena. Quais são os ossos irregulares que formam o carpo? Escafoide, que tem formato de barco, né, o osso mais fraturado do carpo. Semilunar, que possui formato de meia-lua. Piramidal, tem formato de pirâmide, só lembrar o início da palavra. E pisiforme, né, que é o menor osso do carpo, tem formato de ervilha e se localiza na frente do piramidal. Sobre a fileira distal, são os ossos que se articulam com os ossos do metacarpo, que é a palma da mão. De lateral para medial, eles são trapézio, que articula-se com o polegar, então nessa direção aqui. Trapezoide, que tem formato de cunha. Capitato, que é o maior osso do carpo e se localiza no centro da fileira distal. E o amato, né, que tem uma proeminência em forma de gancho, chamada de âmulo, que serve como ponto de fixação para ligamentos e músculos. Proeminência é tipo linha, entendeu? Que marca aí alguns limites do corpo. Agora a gente vai finalizar a nossa videoaula, que tá super completa, sobre os acidentes ósseos, que eu acho interessante mencionar aqui pra vocês. O que são acidentes ósseos? Não são fraturas ou lesões nos ossos, tá? De antemão. São as irregularidades, saliências, depressões, aberturas ou cavidades que encontramos na superfície de uns ossos. Longe de serem acidentes, no sentido de erro ou dano, essas características eles são parte da estrutura do osso e vão desempenhar papéis fundamentais, tá? Essas formações são resultado de interação do osso com outras partes do corpo, como músculos, tendões, ligamentos, nervos e vasos sanguíneos. Elas se desenvolvem ao longo da vida, principalmente após o nascimento, à medida que a atividade muscular e as tensões mecânicas moldam a superfície óssea. Então, quando tem muita musculação, acontecem os acidentes ósseos, né? Quando a gente se desenvolve cada vez mais, ocorre e vai ao longo da vida. Quais são os tipos e as funções desses acidentes ósseos? A gente tem 2 grupos. O grupo das saliências e os grupos das depressões, cavidades ou aberturas. Sobre as saliências, a gente chama também de proeminências ou elevações, que são projeções que se elevam da superfície do osso. Geralmente servem como locais do osso, né? Elas geralmente servem como locais de inserção para músculos, tendões e ligamentos ou como superfícies articulares. Quais são os exemplos das saliências, né, nos nossos ossos? Côndilo, que é uma proeminência articular arredondada, como os côndilos do fêmur, que se articulam com a tíbia no joelho. Crista, que é uma borda proeminente e estreita, como a crista ilíaca do osso do quadril. Epicôndilo, uma elevação acima de um côndilo, como o epicôndilo medial do húmero.
Tubérculo, que é uma pequena projeção arredondada com o tubérculo maior do úmero. Tuberosidade, que é uma grande projeção arredondada com a tuberosidade isquística, onde o músculo superior da coxa se insere. E trocânter, que é uma grande elevação romba exclusiva do fêmur. Trocânter maior e menor, que serve como ponto de inserção para músculos. Agora, para finalizar, sobre o segundo grupo, que são as depressões, cavidades ou aberturas, que são áreas rebaixadas na superfície do osso, que podem abrigar estruturas proemitir a passagem de nervos e vasos ou formar articulações. Por exemplo, forame, que a gente já viu, né, aqui, que é uma estrutura ou um buraco no osso que permite a passagem de nervos ou vasos sanguíneos como o forame magno da base do crânio. Fossa, uma depressão larga e rasa com uma forma ilíaca na parte interna do osso do quadril. Sulco, uma depressão longa e estreita, geralmente para a passagem de um tendão, nervo ou vaso, né, sanguíneo. Fissura, uma fenda estreita e longa no osso. E por fim, meato, que é um canal ou passagem curta com um meato acústico externo que leva ao ouvido. Como eu falei pra vocês, essa videoaula ia ser bem completa, porque vai ser de revisão pra mim no futuro, em breve. E pra quem faz faculdade da área da saúde, enfim, que quer saber sobre a anatomia. Eu espero ter ajudado vocês, mas eu quero finalizar com alguns macetes. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Sobre as divisões de esqueleto, também é uma forma de revisão, tá? A gente tem dois tipos, esqueleto axial, que é a parte central do nosso corpo, e o apendicular, que vai meio que serve como é que eu posso dizer? Partes que apendem ao eixo central. Por isso que é o nome apendicular. O esqueleto axial é formado pelo crânio, né, que protege o cérebro, a coluna vertebral, que é o nosso principal suporte, como uma coluna de um prédio, e caixa torácica, que tem o externo e as costelas, que protege os órgãos vitais do tórax, formando uma caixa de proteção. O esqueleto apendicular, ele é formado pela cintura escapular, que são os ombros, onde os braços se penduram, os membros superiores, braços e mãos, cintura pélvica, bacia, onde as pernas se penduram, e os membros inferiores, pernas e pés. Sobre os ossos do crânio, vamos pensar na frase: Papai Osvaldo foi em toca esquecer escapular. Eu sei que não faz sentido, mas é só pra gente lembrar, até rimou. Que é papai parietal, Osvaldo occipitaal, foi frontal, em etimoide, toca temporal, esquecer escapular, esfenoide. Sobre os ossos dos membros superiores, braço e mão. Braço, húmero, único osso do braço. Pense que ele é úmido no ombro, entendeu? Antebraço, rádio e una. Lembre-se que o rádio é o osso do lado do polegar e a una é o lado do mindinho. Rádio é uma palavra mais legal, então fica mais pro polegar, entendeu? A antena do rádio. Não esqueça. Mão, para os ossos do carpo, que é o punho, uma rima pode ajudar a lembrar a ordem. A semana eu passei por ti, tirei o carro hoje. A semana, escafoide, eu passei por ti. Aí o S também tem a ver com escafoide semilunar. Passei, piramidal, psiforme, né? Por ti, tirei, trapézio, trapezoide. O carro, capitato, hoje, amato. Ossos dos membros inferiores, perna e pé. A gente tem a coxa, né, que é o fêmur, o maior osso do corpo. Pense em algo que é forte e enorme como o fêmur. Perna, tíbia e fíbula. Tíbia é o osso mais grosso e fica na frente, né? Pense em tíbia como um tubo grosso e fíbula é mais fina e fica ao lado. Pense em fíbula como uma fila fininha. Pé. Os ossos do tarso, tornozelo, são mais complexos, mas é útil lembrar do calcânio, né, que é o osso do calcanhar, e do talos, que se articula com a tíbia e a fíbula. Tipos de articulações sinoviais, as mais flexíveis, né? Pense na palavra sinovial como sino, um sino movimenta-se, então as articulações sinoviais têm movimento. Esse último macete vai puxar o gancho para nossa próxima videoaula, que é sobre o sistema articular, que a gente vai falar de todos os tipos de articulações do nosso corpo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, comenta as dúvidas aqui. Se esqueça de ativar o sininho. Até amanhã. Serve de todos os dias, 18 horas, não esqueçam.